Continuação do capítulo 6 do livro Parentalidade Consciente, página 158. Apego adulto preocupado. Adultos que foram tratados na infância de modo inconsistentemente disponível, perceptivo e receptivo, muitas vezes têm uma postura preocupada quanto ao apego, a qual é marcada por ansiedade, incerteza e ambivalência. Esse estado preocupado pode prejudicar a habilidade dos pais para perceber e interpretar corretamente os sinais e as necessidades das crianças. É comum seus filhos terem um apego ambivalente por eles. Os pais podem estar cheios de dúvidas e medos para confiar nos outros. Suas histórias costumam ter casos revelando como questões pendentes do passado continuam se imiscuindo no presente e desviando o fluxo narrativo do tópico relevante. Esse padrão intrusivo das questões pendentes é uma deficiência em termos de mindfulness e pode bloquear a capacidade de ter flexibilidade. A incoerência dessas intrusões pode ser considerada uma invasão do modo direito do processamento na tentativa do modo esquerdo de captar o sentido lógico do passado. O pai de uma criança ambivalentemente apegada faz os seguintes comentários ao ser indagado sobre suas experiências na infância. Minha infância foi bem diferente. Nós éramos próximos, mas sem exageros. Eu e meus 2 irmãos mais velhos nos divertíamos muito juntos. Às vezes, eles me atazanavam, mas isso não era problema, embora minha mãe ocasionalmente achasse que sim. Em um domingo recente, que acho que era o Dia das Mães, e ela opinou que nós éramos muito duros com os nossos filhos. Ou melhor, ela disse que eu era duro demais com meu filho, mas ela nunca disciplinou meus irmãos quando éramos crianças. Ela deixava que eles me azucrinassem fisicamente e não ralhava com eles. E eu era sempre o menos protegido, mas tudo bem, isso não me chateia mais. Ou talvez eu devesse me chatear. Mas não vou deixar isso acontecer de novo, será? Essas respostas revelam como temas do passado prejudicaram a habilidade desse homem para refletir coerentemente sobre sua vida. Seu foco no passado se funde com discussões em um domingo recente. Volta à sua infância e retorna para as preocupações atuais. Ele ainda está enredado nas questões da infância. Essa bagagem pendente provavelmente interfere em sua conexão com seus filhos. Por exemplo, se acha que sua mãe dá muito mais atenção ao filho, ele pode se sentir tratado injustamente, algo semelhante ao que sentia em relação ao favoritismo da mãe por seus irmãos. Se não assimilar e resolver essas questões, ele ficará propenso a ter interações emocionalmente turvadas com os próprios filhos. Apego adulto irresolvido. Um trauma ou perda irresolvida dos pais várias vezes são associados à categoria de apego infantil mais preocupante, o apego desorganizado ou desorientado. Pais com trauma irresolvido têm mudanças abruptas de estado de espírito que são alarmantes e desorientadoras para as crianças. Exemplos desse comportamento incluem se afastar quando a criança está aflita, ficar repentinamente irado ou ameaçado ou ameaçador com a criança que está saltitando empolgadamente no corredor e cantando alto demais, ou bater na criança que pede mais uma história na hora de dormir. Como um trauma e pesares irresolvidos produzem tais comportamentos parentais alarmantes e desorientadores? Situações irresolvidas causam uma disrupção no fluxo de informações na mente e na habilidade do self para adquirir equilíbrio emocional e manter conexões com os outros. Essa deficiência se chama desregulação. Mudanças abruptas no fluxo de informações e energia podem ocorrer em uma pessoa ou entre pessoas. O humor pode ficar taciturno, as emoções mudam abruptamente e as percepções ficam turvadas por mudanças repentinas de atitude. A dificuldade para reagir a essas mudanças resulta em inflexibilidade.
Esses processos internos influenciam diretamente as interações interpessoais, questões irresolvidas produzem essas mudanças abruptas que criam um estado de alarme em uma criança. Essas são as origens prováveis da experiência do pavor sem solução, já que o pai ou a mãe corta a comunicação contingente e apresenta comportamentos apavorantes. Com o surgimento de algo muito negativo, a criança sente o desaparecimento repentino de algo positivo. Como esses processos internos desregulados se revelam nas autorreflexões de um adulto, pode haver momentos em que o indivíduo fique desorientado enquanto discute questões ligadas a trauma ou perda. Esse lapso momentâneo no que poderia ser uma história coerente revela que esses tópicos continuam irresolvidos para aquela pessoa. Uma criança com um apego desorganizado pode ficar imersa ao caos criado pelo legado interno parental de um passado caótico. Aqui estão as reflexões de uma mãe e a perguntas sobre se ela se sentia ameaçada na infância. Acho que não me sentia realmente ameaçada quando era criança. Quer dizer, não que não fosse amedrontador, pois de fato era. Às vezes meu pai chegava bêbado em casa, mas minha mãe era o problema maior. Ela tinha esse jeito estranho de tentar que confiássemos nela, mas era muito geniosa e botava a culpa nas bebedeiras do meu pai. Ela tentava ser boa, mas às vezes parecia possuída por um demônio. A expressão em seu rosto mudava repentinamente e eu não sabia em quem confiar. Ela parecia tão estranha, furiosa e amedrontada ao mesmo tempo, e ficava toda contorcida e com um olhar penetrante. Às vezes ela chorava dias a fio. Até hoje consigo ver seu rosto tomado pelas lágrimas. Isso era bem perturbador. Quando era criança, essa mulher ficava exposta às mudanças abruptas nas expressões faciais da mãe raivosa ou triste, então sua mente passou a se preparar para reproduzir essas emoções intensas no futuro. Esse processo talvez se deva ao sistema de neurônios espelhos, que pode gerar em nós um estado emocional semelhante àquele que percebemos nos outros. Comportamentos parentais desorientados fazem a criança desenvolver um apego desorganizado. Empaticamente, por meio de neurônios espelhos, e diretamente por meio de seu pavor sem solução, a criança entra em um estado de caos interno. Estados irresolvidos podem inundar o fluxo normalmente sereno de processamento interno e de comunicação interpessoal contingente. A falta de resolução pode se revelar quando o indivíduo relata sua história de vida, e também pode predispor a pessoa a perder a capacidade de ser flexível sob certas condições relacionadas a um trauma ou perda. Assim, sua incapacidade de integrar os modos esquerdo e direito de processamento leva à desorganização quando reflete sobre sua vida e discute tópicos irresolvidos. Quando lembranças autobiográficas são reativas, o hemisfério esquerdo pode ficar inundado de imagens e sensações de terror e traição não processadas. Em vez de o indivíduo ter um senso coerente de como o passado impactou o presente, esses processos desregulados abruptos o invadem e o afundam no caos do passado. A reatividade emocional relacionada a traumas, um conjunto de neurônios espelhos reativados e a falta de integração entre os hemisférios, possivelmente contribuem para esses processos internos que criam a incoerência e o caos interpessoal em consequência de um trauma ou perda irresolvido. Reflexões sobre o apego. As perguntas para a autorreflexão parental nas páginas 163 e 164 não são uma ferramenta de pesquisa como a entrevista sobre apego em adultos, mas ajudam a refletir sobre suas experiências na infância e a aprofundar a autocompreensão. Utilize-as de maneira flexível e considere outras questões que podem dar indícios à sua memória. Podem surgir sentimentos e imagens enquanto você responde essas perguntas. Às vezes, podemos ficar confusos ou envergonhados com partes de nossas lembranças e começar a editar o que dizemos, a fim de apresentar uma autoimagem mais pura para os outros ou para si mesmos. Todos nós podemos ter fantasmas no armário. Talvez padrões de adaptações defensivas tenham nos mantido distante das próprias emoções e nos impedido de ter abertura aos sentimentos dos outros.
Inicialmente, pode ser bem difícil achar palavras para expressar nossas imagens ou sensações internas, mas isso é normal. Lembre-se de que palavras e pensamentos verbais conscientes emergem do hemisfério esquerdo, ao passo que a memória autobiográfica, emoções cruas, sensações corporais integradas e imagens são processadas não verbalmente no hemisfério direito. Essa situação cria atenção na tradução do não verbal para o verbal, especialmente quando as lembranças autobiográficas, emocionais e viscerais são acabrunhantes e não processadas. Às vezes, lembranças emocionais dos elementos dolorosos nos deixam muito vulneráveis. No entanto, não abraçar a totalidade de nossas histórias pode inibir a criação de coerência em nossas vidas. Inicialmente, acolher tudo o que somos pode ser estressante e difícil, mas acaba levando a um senso de autoaceitação compassiva e conexão interpessoal. Integrar uma história coerente envolve reunir os temas do nosso passado com o que está acontecendo agora, enquanto seguimos para o futuro. A mudança acontece mediante um processo de tentar maneiras novas de se relacionar que apoiem sua jornada por níveis mais profundos de autoconhecimento. Na autorreflexão, é útil contar com um adulto confiável que possa ouvir os aspectos de sua jornada de descobertas. Todos nós somos seres sociais, e nossos processos narrativos derivam de conexões sociais. A autorreflexão é aprofundada quando é partilhada com pessoas íntimas. Perguntas para a autorreflexão parental. 1. Como foi seu crescimento? Quem constituía sua família? 2. Como era o relacionamento com seus pais no início de sua infância? Como o relacionamento evoluiu ao longo de sua juventude e até agora? 3. Quais eram as diferenças e semelhanças em seu relacionamento com a mãe e o pai? Há aspectos de seus pais que você tenta imitar ou evitar? 4. Alguma vez você se sentiu rejeitado ou ameaçado por seus pais? Você teve outras experiências acabrunhantes ou traumatizantes durante a infância ou depois? Algumas dessas experiências ainda são vívidas e influentes em sua vida? 5. Como seus pais o disciplinavam na infância? Que impacto isso teve na sua infância e como afeta agora seu papel como pai ou mãe? Você se lembra das primeiras vezes em que se separou de seus pais? Como você se sentiu? Alguma vez você ficou muito tempo separado de seus pais? 7. Alguém importante em sua vida morreu durante a sua infância ou posteriormente? Como você se sentiu na época e como essa perda o afeta agora? 8. Como seus pais reagiam quando você estava feliz e empolgado? Eles partilhavam o seu entusiasmo? O que acontecia quando você era criança e ficava aflito ou infeliz? Seu pai e sua mãe reagiam de maneira diferente com você durante esses estados emocionais? Como? 9. Além de seus pais, outra pessoa cuidava de você em sua infância? Como era seu relacionamento com ela? O que aconteceu com ela? Hoje em dia, como você se sente quando deixa outra pessoa cuidar de seu filho? 10. Você podia contar com relacionamentos positivos dentro ou fora de casa durante os momentos difíceis durante a sua infância? De que maneira essas conexões foram benéficas naquela época e podem ajudá-lo agora? 11. Como suas experiências na infância influenciaram seus relacionamentos na vida adulta? Você tenta não se comportar de certas maneiras em razão do que lhe aconteceu na infância? Você gostaria de alterar padrões de comportamento, mas tem dificuldade de fazer isso? 12. Que impacto você acha que sua infância tem sobre sua vida adulta em geral, incluindo o que você acha sobre si mesmo e como se relaciona com seus filhos? O que você gostaria de mudar em seu conhecimento e no relacionamento com os outros?
Caminhos para o crescimento. Enquanto reflete sobre seu histórico de apegos, você pode achar que certas dimensões são mais relevantes para entender o impacto das experiências na infância sobre o seu desenvolvimento como uma pessoa adulta. A estrutura geral proporcionada por pesquisas sobre apego ajuda a aprofundar o autoconhecimento e aponta alguns caminhos para a mudança. Pesquisas demonstram que é possível evoluir em direção à segurança de apego. Esse movimento é associado a relacionamentos saudáveis e reparadores com amigos, amantes, professores e terapeutas. E começar a aprofundar o autoconhecimento pode aperfeiçoar suas conexões com os outros. Buscar essa segurança enriquece sua vida e a de seus filhos. Prevenção e a postura desapegada. Em famílias nas quais os pais demonstravam indisponibilidade emocional e falta de comunicação sintonizada e acolhedora, as crianças podem ter feito uma adaptação que minimizava a importância de relacionamentos interpessoais e a expressão das emoções. Afinal, é muito duro crescer em um deserto emocional. As crianças fazem o melhor possível e reduzir dependência de cuidadores emocionalmente indisponíveis pode ter sido muito útil para a sua sobrevivência. Mas, à medida que essa resposta adaptativa se mantém, as crianças podem diminuir a conexão não só com os pais, mas também com outras pessoas. Embora estudos revelem que indivíduos com apego esquivo têm mindset e podem captar as perspectivas dos outros, seu estado de espírito defensivo reduz a motivação para se abrirem às experiências emocionais alheias. Além disso, pode haver menos acesso e consciência das próprias emoções. Essas adaptações esquivas podem ser consideradas uma minimização do processamento do modo direito em favor da predominância do pensamento do modo esquerdo, a fim de reduzir sua vulnerabilidade emocional. Por essa perspectiva, é possível imaginar que o grau de integração bilateral entre os modos direito e esquerdo do processamento também seja mínimo. Por isso, pessoas com esse histórico inicial têm relatos muito subdesenvolvidos de vida e muitas vezes insistem que não se lembram dos detalhes de sua infância. Nos relacionamentos, seu senso marcante de independência pode fazer seus parceiros sentirem solidão e distanciamento emocional. Os processos que iniciaram as adaptações necessárias e saudáveis na infância podem se tornar obstáculos para relacionamentos adultos saudáveis como com o cônjuge e filhos. Abordagens para mudar essas adaptações promovem a integração bilateral. O processamento do modo direito pode ser subdesenvolvido, havendo capacidades mínimas de mindset, pouca autoconsciência e, às vezes, pouca habilidade para perceber os sinais não verbais dos outros. A autorreflexão pode ser limitada, pois envolve basicamente o modo esquerdo lógico e não autobiográfico. Por essa razão, esforços para ativar o modo direito são úteis e necessários. Pesquisas mostraram uma intensificação das reações fisiológicas nessas pessoas durante conversas sobre questões relacionadas a apego, em contraste com seus comentários minimizando a importância dos apegos. Isso indica que suas mentes respondem como se relacionamentos fossem significativos, mesmo que o comportamento e a atitude não revelem essa valorização emocional das conexões. Ou seja, o sistema inato de apego que valoriza os relacionamentos continua intacto, embora a adaptação da pessoa tenha requerido essa abordagem de minimização. Essa visão é crucial para abordar indivíduos que podem ter passado grande parte de suas vidas minimizando automaticamente a importância dos relacionamentos, a fim de se adaptar às carências vivenciadas na vida familiar. Tais famílias ofereceram pouca conexão e estímulo do modo direito. Achar um meio de ativar esses aspectos na vida mental pode ser crucial para liberar a pulsão inata da mente por conexão interpessoal e integração interna. Certas atividades como guiar imagens, que foquem em sinais não verbais, aumentar a consciência das sensações corporais e estimular o lado direito do cérebro são comprovadamente úteis para mobilizar processos subdesenvolvidos do modo direito. Para alguém que preza muito a lógica, é muito proveitoso mencionar a explicação descrita anteriormente, de que um ambiente familiar emocionalmente distante em sua infância pode ter contribuído para que seu hemisfério esquerdo se tornasse adaptativamente dominante.
Vale a pena apontar também que descobertas recentes da neurociência sugerem que novos neurônios, especialmente os integrativos, podem continuar crescendo ao longo de nossas vidas. Com essa perspectiva relativamente neutra e não ameaçadora, é possível iniciar o trabalho de abrir portas para o crescimento e a integração do outro modo igualmente importante, porém menos desenvolvido. Ambivalência e uma postura preocupada. Outro tipo de adaptação em reação à vida familiar marcada por sinais, por pais com disponibilidade apenas eventual, pode gerar ansiedade se os outros são confiáveis ou não. Em resposta à parentalidade inconsistente ou intrusiva, pode produzir ambivalência e incerteza na fase adulta, em forma de uma necessidade desesperada dos outros e, ao mesmo tempo, da sensação deprimente de que as próprias necessidades nunca podem ser atendidas. Ironicamente, o possível senso de urgência por conexão pode afastar os outros e assim criar uma espiral de feedback de que os outros realmente não são dignos de confiança. O caminho para se libertar de aspectos de adaptações que incluem ambivalência e preocupação, na maioria das vezes, reside em uma combinação de técnicas para se acalmar, como diálogo interno e exercícios de relaxamento, com comunicação aberta em relacionamentos íntimos. Essa adaptação envolve o modo direito excessivamente ativo e com dificuldade para se acalmar, algo em que o hemisfério direito é especializado. A memória e os modelos do self podem não tranquilizar o indivíduo de que suas necessidades serão atendidas e as conexões com os outros serão confiáveis. Às vezes, a insegurança da pessoa é acompanhada de um senso inconsciente profundo de vergonha por ter algo defeituoso. Esse senso de vergonha pode assumir várias formas em cada um dos tipos de apego inseguro. Entender a mecânica da vergonha e como ela foi parte da nossa história inicial de vida ajuda a nos libertar das rotinas indesejadas que essas reações emocionais criam nos relacionamentos com os outros. Tais camadas de defesa psicológica podem ter sido criadas para abafar a ansiedade, a insegurança e emoções dolorosas que seriam incapacitantes. Lamentavelmente, essas defesas podem nos impedir de ficar cientes de como esses processos emocionais implícitos influenciam diretamente nossa abordagem com os filhos. Nós podemos projetar neles aspectos indesejados da nossa experiência interna, como a raiva por sua impotência e vulnerabilidade. Dessa maneira, defesas que nos protegeram na infância podem nos blindar para o entendimento do próprio sofrimento interno e prejudicar a habilidade de criar bem os filhos. Descobrir as camadas de defesa construídas em relação a experiências decepcionantes com os pais é crucial para tentar dar sentido às nossas vidas. Aprender a acalmar a ansiedade e a dúvida com exercícios de relaxamento é um primeiro passo importante para aprender outras estratégias para lidar com o nosso senso de desconforto. O fato de ter tido pais intrusivos e inconsistentes talvez tenha bloqueado o desenvolvimento de estratégias para nos acalmarmos. Aprender técnicas de diálogo interno é uma abordagem muito efetiva para se cuidar. Fazer afirmações esclarecedoras para si mesmo, como sinto agora essa incerteza, mas estou fazendo o melhor possível e as coisas ficarão bem, ou estou nervosa com o que ela disse, mas posso perguntar diretamente o que ela quis dizer. São exemplos de como a linguagem no modo esquerdo ajuda a acalmar a ansiedade no modo direito. No caso de camadas de defesa que encobrem um estado interno de vergonha, é útil lembrar que a crença de que o self é defeituoso não passa de uma conclusão infantil derivada de conexões não contingentes com os pais. Perceber que mereço ser amado é importante e pode substituir pensamentos como não sou amado ou não mereço ser amado. Encontrar maneiras eficazes para ajudar o hemisfério direito a aprender a se acalmar é fundamental para superar esse tipo de adaptação. Você pode dar a si mesmo as ferramentas que seus pais não lhe deram em sua infância. De várias maneiras. Isso é exercer a parentalidade consigo mesmo, de dentro para fora. Desorganização e trauma ou perda irresolvida. Adultos cujas experiências com pais produziram estados de alarme e pavor podem ter reagido com uma desorganização interna.
O senso de desconexão com os outros e com a própria mente pode levar a um processo de dissociação que inclui um senso de ser irreal ou internamente fragmentado. Aspectos mais sutis de adaptação desorganizada incluem ficar paralisado sob estresse ou sentir uma mudança rápida no próprio estado de espírito em reação a alguma interação interpessoal. Um trauma ou perda irresolvida aumenta a possibilidade de ocorrência de experiências internas fragmentadas, como dissociação. Se esses estados ficarem mais intensos, frequentes ou desorientadores, um reatamento sólido da desconexão com seu filho fica mais difícil ou até inviável. Achar um meio de resolver essas condições irresolvidas é restaurador para o pai ou a mãe e até mesmo para a criança. Questões irresolvidas podem refletir a incapacidade da mente de integrar vários aspectos da memória, emoção e sensação corporal em um conjunto espontâneo de respostas fluidas e flexíveis. Tal deficiência de integração, às vezes envolvendo a dissociação, é visível em estado de rigidez ou caos vividos por um pai ou uma mãe como padrões repetitivos e encalhados de comportamento ou como estados inundantes de emoções avassaladoras. Esses extremos de rigidez excessiva e o caos debilitante vão se desfazendo à medida que avançamos em direção à cura. Embora os eventos na infância possam ter feito pouco sentido na época, ainda é possível entender como eles nos influenciam. Como esse processo integrativo de captar o sentido reúne elementos do passado com reflexões sobre o presente, você verá que seu senso de possibilidade e sua habilidade para construir um futuro mais flexível e enriquecedor aumentam bastante. Esse processo pode ser feito na solidão, mas muitas vezes é útil deixar que os outros testemunhem o nosso sofrimento e a nossa jornada em busca da cura. A resolução depende da habilidade de ser aberto e encarar sentimentos que, às vezes, parecem insuportáveis. A boa nova é que a cura é possível. Muitas vezes o passo mais difícil é admitir que há questões graves e atemorizantes ainda irresolvidas. Quando damos os passos deliberados para enfrentar o desafio de saber a verdade, estamos prontos para entrar no caminho rumo à cura e ao crescimento, e para nos tornarmos pai ou mãe que gostaríamos de ser.